Ano bíblico 27 de fevereiro. Números capítulo 31. Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel, foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam, e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta terra, de cada 500 cabeças, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos
e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés, e da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000, em jumentos 30.500 e em pessoas 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 siclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz-Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel
estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para vossas ovelhas, e cumpre o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança, deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus tributos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou Aquenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Números capítulo 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim.
Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hatavá. Partiram de Quibrote Hatavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimote Pérez. Partiram de Rimote Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene Jaacã. Partiram de Bene Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotibá. Partiram de Jotibá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegava os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijé-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vô-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.